O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um convite a verdadeiramente viver os sinais de Deus em nossa vida. Faço, antes de continuar também a ação da liturgia da missa, a homilia, sempre lembrar, talvez vocês estão olhando aqui do lado, o que significa esse cartaz, essa maquete, é que nós estamos já celebrando, quase como uma ação missionária, o 18º Congresso do Regional Sul do ECC, Encontro de Casais com Cristo, que vai acontecer em Maringá, Então, lá no mês de julho do ano que vem, 2021, a gente convida a comunidade já desde já, vamos rezar com toda a igreja do Regional Sul 1, para vivermos bem essa dinâmica bonita das diretrizes da ação importante da igreja sobre o encontro de casais com Cristo. Mas voltando, é bom te lembrar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos ajuda a refletir. A palavra de Deus nos dá uma ação interessante. Nós temos a primeira leitura, onde o profeta ele se encontra no exílio, e ali ele fala de uma maneira muito clássica que Deus vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar num lugar um coração de carne.
O que significa isso? Isso significa conversão. Para se viver a palavra de Deus, para caminhar nas ações de Deus, tem que haver a conversão do coração. A gente não pode querer caminhar com o Senhor somente olhando para os nossos prismas, né? O nosso prisma, a nossa forma de pensar e agir. Não, nós temos que ouvir a palavra de Deus. A gente ouve ali a ação que o profeta vê, que a comunidade não está mais seguindo ao Senhor. E ele fala, olha, eu vou trazer sobre esse povo uma nova etapa de vida, mas é preciso que eles possam ter a liberdade de deixar-me tirar esse coração de pedra, tirar essa realidade pura, materialista, humana somente, e deixar colocar o coração para a comunidade judaica é muito importante. Não é só simplesmente um ato figurativo. O coração significa o poder das decisões, e o poder das decisões dada por Deus nos conduz à vida. É como a gente olha para o batismo que a gente recebeu. A gente não recebe o batismo, digo aos irmãos, a gente não recebe o batismo só simplesmente por tradição. Porque precisa batizar, porque papai foi batizado. Papai foi batizado e tem que viver o seu batismo. Você é chamado a ser cristão. Então nós batizamos para sermos discípulos de Jesus Cristo. Não batizamos porque temos uma enfermidade. Tem que batizar. Pensou se fica doente? Batismo não cura a doença. Batismo é para ser filho de Deus. Batismo é o caráter necessário para me dar a dimensão de ser discípulo de Jesus Cristo. Filho de Deus, pertencente a essa igreja, não uma igreja temporal, uma igreja física, mas aqui na terra, viver a certeza da Jerusalém celestial. Então agora, depois do batismo, me é dado a itinerância desse caminho. Então já recebi essa palavra, recebe as promessas feitas aos teus antigos pais. Que essa promessa por ti aceita, te conduz à vida. Então rezar, participar da missa, viver esse mistério, é exatamente esse sinal que o profeta já dizia. É esse tirar o coração de pedra e deixar o coração de carne. A vontade de Deus que nos dá vida nova. Então a gente não reza por tradição, a gente não reza por superstição, a gente não vive a dimensão da fé somente no meu querer. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós temos que viver a fé no critério de Deus. Então Deus me deu pelo batismo aquilo que o profeta fala, esse coração de carne, aonde as decisões são tomadas não pela minha vontade enquanto humano, mas pela vontade de Deus em mim. Então sou chamado a ser discípulo e missionário de Jesus Cristo. Veja que interessante, a leitura do Evangelho fala de uma festa. Toda a ação que fala do reino de Deus vai falar de ações grandiosas. O reino de Deus vai colocar comparado como aquela sarça que cresce, comparado como um grande banquete, como ali é preparado, um banquete de casamento. Agora, só vive esse banquete, só vive o céu na terra, quem se deixa viver com esse coração totalmente dado a Deus. Olha que ação importante. Então a nossa caminhada se dá nesse prisma. O Senhor nos quer nesta ação. E assim viveu, dentro dessa história da igreja, um grande abade, um grande homem, chamado Bernardo. O abade significa, a palavra abade vem de Abá, e Abá significa pai. Abade é dado a um superior dentro da ordem monástica. Ele nasceu em Dijon, na França. Morreu com 63 anos. Mas dentro de toda a caminhada, foi um homem que se voltou para Deus. Foi educado na fé católica. Viveu a vida monástica. Entrou na ordem cisterciense. Foi um homem que teve que sair do silêncio do mosteiro e da contemplação para uma dimensão diocesana, se tornou bispo também. E ali dentro dessa realidade, aonde ele se tornou bispo, em Claraval, por isso Bernardo de Claraval, ele mostra uma ação interessante. Ele reorganiza toda a dinâmica sociopolítica daquela cidade. Depois, uma ação importante dada na sua juventude, ele forma 12 mosteiros,
que significa os mosteiros? Aonde vivem os monges. Muitos jovens naquela época se voltavam para a vida consagrada, escutando a palavra de Deus que era proferida da boca de São Bernardo. Ele tinha, a sua palavra era cheia da luz, e a luz que era Deus, que cativava as pessoas. Ele tinha um grande dom de poder cativar, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que Deus era nele. Essa é a ação importante. Às vezes a gente se atrai por pessoas por aquilo que elas são, mas não se deixamos atrair por Deus. Corremos atrás daquele ou daquele, gostamos daquela ou daquela realidade, mas aonde está Deus ali? É como se a gente falasse na igreja também: eu gosto daquele padre, eu gosto daquela irmã. Não tem que gostar daquela pessoa. Enquanto gosto daquela pessoa, vivo a realidade daquela pessoa. Mas quando eu consigo enxergar Jesus através daquela pessoa, então eu não estou seguindo aquela pessoa, mas estou seguindo Jesus, que por ela se fala. Então ela é foco da grande luz que é o Cristo, que ilumina e que me conduz à vida. Agora, se eu entendo isso, é porque enxerguei o coração. Olha que ação importante. Porque Deus habita no coração do homem. Olha que ação pura e verdadeira. Por isso que a gente fala que o nosso coração é a casa onde Deus mora. É a casa onde Deus habita. Deixai abrir as portas do teu coração para que Deus possa entrar, para que Ele possa fazer verdadeiramente essa grande festa. E se você olhar, São Bernardo é um homem que depois, não só para a sociedade, mas para a igreja, ele ajudou na liturgia da missa, ele ajudou na catequese, ajudou na dinâmica familiar. Era um homem que tinha luz e fazia com que todos entendessem que essa luz era o Cristo na sua vida. Hoje nós também rezamos o 7º dia de nossos irmãos, da dona Alda Teresa Galo de Moraes e de seu José Pereira Primo. Peçamos a Deus pelos nossos irmãos. Rezar o 7º dia é rezar a plenitude dessa luz, a certeza dessa luz. Deixamos na terra o que pertence à terra, mas entregamos a Deus o que é de Deus. Se somos batizados, temos a certeza de que a morte não nos é o fim, mas é o meio para contemplar e viver a totalidade dessa vida. Porque pelo batismo, Deus nos fez santos, Deus nos deu a graça da eternidade. Quando caminhamos, vivemos na terra, fazemos acontecer o céu na terra. Alda, José, eles souberam percorrer a corrida de sua existência, guardaram a fé ao seu modo, e hoje é dado a eles a coroa da vitória. A alegria que não tem fim, a certeza do eterno, a graça da eternidade, que eles descansem em paz. São vitoriosos no Senhor. Essa é a parte importante, são vitoriosos em Deus, porque nós não rezamos a realidade da sua morte, porque não acreditamos na morte, sabemos da existência da morte, mas sabemos que Jesus venceu a morte por nós e nos garantiu a plenitude da vida. Então hoje rezamos a certeza da vida eterna concedida aos nossos irmãos. Que eles descansem em paz, que Alda, que José descansem em paz no paraíso, na alegria do eterno, e que nós que aqui ficamos, que possamos nos consolar com as palavras da fé. Que Deus nos abençoe e que São Bernardo no céu, junto aos nossos irmãos, vivam a alegria que não tem fim e nos ensine sempre mais a viver a certeza dessa fé que é Jesus, viver da palavra e da Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.